O segredo espiritual. Olá, escolhido! Eu sou Gabriel, líder do canal O Segredo Espiritual, e hoje você está aqui por um motivo maior. Nada acontece por acaso, e sua presença neste vídeo é um sinal de que o universo tem algo poderoso para revelar a você. Mas atenção! O que vou compartilhar não é para todos, é para quem está preparado para enxergar além do óbvio e despertar um novo nível de entendimento. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode transformar não apenas a sua visão de mundo, mas a forma como você se conecta com sua verdadeira essência e propósito. Está pronto para desvendar o que o universo reservou para você? Então vamos começar. Hoje, iremos explorar um assunto que se assemelha a uma dança celeste entre o que podemos ver e o que permanece oculto, aquilo que o universo guarda e apenas revela àqueles que estão preparados para realmente ouvir. Ao meditar sobre o universo, não consigo evitar de me impressionar com sua inteligência natural. É como se ele tivesse a habilidade de perceber o instante exato para revelar algo sobre a nossa verdadeira essência. É interessante notar que essa revelação, que por vezes pode passar desapercebida pelo nosso entendimento instantâneo, já foi reconhecida por outros, principalmente por aqueles que frequentemente parecem estar em desacordo conosco. Não é intrigante? Aqueles que frequentemente enxergamos como opositores já perceberam sutilezas da nossa essência que ainda estamos buscando entender. Às vezes, são essas mesmas pessoas que conseguem enxergar além das nossas inseguranças e dúvidas, percebendo a força e o potencial que ainda estamos começando a aceitar. É como se vissem nossa essência refletida em um tipo de espelho cósmico, onde todas as nossas habilidades se revelam, mesmo que ainda não estejam completamente reconhecidas por nós. E é exatamente essa percepção que lhes provoca desconforto. Pense na intensidade de enfrentar uma verdade tão impactante que questiona e desestrutura todo o seu conhecimento prévio. Eles não sentem apenas medo, mas uma intensa reverência adornada pelo terror do que é desconhecido. Aquilo que eles testemunham é uma espécie de presságio do que você está destinado a se tornar, e isso os incomoda profundamente. O medo que eles experimentam vai além de uma reação momentânea. É um indício de que algo extraordinário está prestes a acontecer, uma transformação que eles percebem ser definitiva. Eles se encontram imersos em um redemoinho de sentimentos opostos, lutando ardentemente para descobrir uma forma de deter essa mudança inescapável. Antes de chegarmos a essa verdade, quero compartilhar com você um ponto muito importante. Se você é verdadeiramente o escolhido, você assistirá a este vídeo até o fim. Você saberá em seu coração que esta mensagem é para você, então você vai querer ficar e prestar atenção a cada palavra. No entanto, há uma possibilidade de que, se você não for o escolhido, você pode não passar. Isso é aceitável. Nem todos estão prontos para este grau de compreensão, mas você está aqui por uma razão. Juntos, nesta comunidade em expansão, estamos decodificando o cosmos. Se você quiser que o universo saiba que está pronto para ouvir esta mensagem completamente, digite 777 nos comentários enquanto me ouve tocar este vídeo repetidamente. Se você quiser sentir a intensidade e garantir que está recebendo tudo o que ele tem para dar, dê tempo para ser gravado. Permita que estas palavras ressoem por todo o seu corpo e observe enquanto sua realidade começa a mudar. A situação de angústia que eles experimentam nos faz refletir sobre uma verdade essencial. As nossas caminhadas individuais podem impactar as vidas das outras pessoas de formas que, em algumas ocasiões, nem imaginamos. Ao observar aqueles que aparentam se sentir ameaçados pela sua presença, o que eles realmente percebem é uma pessoa que está começando a manifestar um potencial que, em algum grau, sempre souberam que estava presente. A cada passo que você dá em busca de entender quem você realmente é, essa percepção se torna ainda mais forte. É fundamental ter em mente que esse processo de despertar vai além de se transformar em algo inédito.
Trata-se também de acolher tudo o que sempre esteve presente em sua essência, mesmo que de forma inconsciente. Essa aceitação é o que realmente impacta as inseguranças alheias, pois os faz encarar sua própria necessidade de transformação e crescimento. Assim que você começar a compreender o efeito que exerce sobre as pessoas ao seu redor, irá notar que essa influência vai além do momento atual. Ela se projeta para o futuro, funcionando como uma catalisadora de mudanças significativas, tanto para você quanto para as pessoas ao seu redor. Entender essa função pode nos motivar a acolher nossa autenticidade com bravura. É importante ter em mente que, ao realizarmos essa ação, estamos trazendo uma luz extremamente necessária para o mundo. Uma luz que algumas pessoas podem hesitar em reconhecer ou aceitar, mas que, de forma inevitável, terão que enfrentar. O universo, com sua sabedoria, não nos coloca em destaque para nobres glórias pessoais, mas sim para servir de inspiração. Ao reconhecer o efeito evidente de nossas ações e a essência genuína que elas possuem, entendemos que somos de fato co-criadores, espalhando sementes de mudança em nosso caminho. Ao longo dessa trajetória, você passa a ver seus concorrentes não apenas como adversários, mas também como reflexos que mostram a grandeza que ainda está por surgir em seu interior. Essa compreensão nos leva a um momento em que podemos realmente sentir compaixão por aqueles que ainda não conseguiram captar essa dança cósmica de descoberta e aceitação. Podemos encarar o medo deles como uma oportunidade para trazer à tona o que está dormente. No fim das contas, o que brilha dentro de você não é apenas motivo de medo para alguns, mas sim uma luz de transformação para muitos outros. Ao permanecermos sólidos você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única. Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. E eu, assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Verdadeiros, nos transformamos em impulsionadores de um despertar que escapa à nossa influência. Vamos abraçar com fervor a nossa verdadeira essência, pois é essa aceitação que, no fundo, dissolve o medo e proporciona clareza e tranquilidade tanto para nós quanto para os outros. No cerne das coisas, o que o universo nos revela discretamente é que o verdadeiro poder reside na harmonia e em um alinhamento profundo com a nossa essência verdadeira. Esta é a verdadeira essência da nossa trajetória espiritual. Vamos juntos investigar a noção de que nossas energias individuais podem formar espelhos brilhantes ao nosso redor, refletindo para os outros exatamente o que, porventura, eles gostariam de evitar confrontar. É impressionante considerar que a nossa presença, a nossa essência, possui a habilidade de revelar não apenas as verdades alheias, mas também as fraquezas e inseguranças mais íntimas das pessoas. Quando aqueles que consideramos inimigos conseguem enxergar nossa essência através de um sonho, uma intuição ou até mesmo um raro momento de lucidez, eles não apenas nos percebem de forma clara, mas também conseguem enxergar a si mesmos sob a perspectiva dessa revelação.
Essa percepção evidencia um contraste que não deve ser subestimado, ressaltando não só o que você já tem, mas também o que eles desejam ter. Não é a conquista de bens materiais que os incomoda, é essa autenticidade intrínseca que leva o mundo fundamentado em ilusões e manipulações a ruir. As máscaras que utilizaram por tanto tempo para se defender de seus próprios medos e limitações começam a deslizar, e é nesse instante que se dão conta da fragilidade do castelo de areia que ergueram em volta de suas vidas. A insatisfação deles surge de uma verdade ainda mais fundamental, a sua própria força e singularidade. Essa potência é imbatível e indestrutível. Sua presença ressalta verdades que eles ocultaram até mesmo de si próprios, e no meio dessa revelação desaparece todo o apoio que a comparação ilusória lhes proporcionava. Esse é o ponto que perturba suas mentes. A única comparação que realmente conta, a que se faz consigo próprios, sempre os deixará insatisfeitos. E eles têm consciência disso. Isso é o que realmente gera essa obsessão disfarçada. Sua energia ilumina todas as frestas e imperfeições em suas superfícies cuidadosamente elaboradas. Não houve uma intenção consciente de provocar desconforto. Foi, na verdade, uma consequência inevitável de sua simples presença, de ser verdadeiro e autêntico. Portanto, ao iluminar áreas que permaneceram na escuridão por um longo período, deve ficar evidente que o conflito que eles sentem não tem relação com você individualmente. Está profundamente ligado à sua própria batalha interior. Eles se dão conta de que a dissonância reside dentro deles. Entretanto, em lugar de enxergarem essa perspectiva como uma chance para a evolução e mudança, com frequência optam por permanecer na ilusão de que, ao quebrar o espelho, podem se desfazer das emoções desconfortáveis que aparecem. É uma resposta automática, atribuir culpa ao mensageiro em vez de analisar a mensagem. Entretanto, a realidade é que uma vez que a revelação acontece, ela não pode ser ocultada novamente. Eles se deparam com uma nova realidade transformadora, onde tudo se torna claro. Você é o reflexo de tudo o que eles desejam ser, mesmo que isso seja algo que apenas agora estão começando a compreender plenamente. Esse reconhecimento não pode ser apenas ignorado ou deixado de lado. É um chamado para a verdadeira essência, tanto a sua quanto a deles. E talvez nesse percurso descubram uma nova trilha a seguir. Uma que não esteja baseada em ilusões, mas na verdade e na transformação que você cultiva ao seu redor. Ao tomarmos consciência de que nossas energias não apenas nos definem, mas também influenciam as realidades alheias, começamos a aceitar com maior responsabilidade o papel que exercemos na trajetória coletiva. É uma dança intricada, na qual vamos gradualmente convidando outras pessoas a se juntarem a nós. Certamente, isso vai além da simples construção de uma nova visão. Trata-se da verdadeira essência de um despertar espiritual que ecoa muito além do que conseguimos perceber. Este capítulo nos instiga a ponderar sobre as intricadas teias do destino e a notável resiliência que reside em cada um de nós, mesmo quando ainda estamos em busca de revelar todo o nosso potencial. Enquanto gradualmente revelamos aspectos de nossa essência, já há aqueles que, de maneira misteriosa, conseguem perceber a grandiosidade do que ainda está por vir. É como se, em um instante de lucidez, ou talvez em um sussurro do cosmos, eles conseguissem suavemente tocar as fibras de nossa trajetória, percebendo a força que nem sempre reconhecemos dentro de nós. Essa compreensão acerca do nosso potencial, muitas vezes antes mesmo de conseguirmos reconhecê-lo, é o que impulsiona seus esforços para nos impedir. Vamos considerar o medo de antecipar uma força devastadora que coloca em risco tudo aquilo que foi arduamente construído através de truques e ilusões. Isso gera uma sensação de urgência em tentar impedir o que é inevitável, como se realmente pudessem controlar o desenrolar de um destino já traçado. As incertezas subjacentes, os obstáculos que surgem, as mudanças de rota meticulosamente planejadas, tudo parece integrar uma harmonia destinada a desmotivar, a evitar. E de diversas formas, é possível que isso tenha funcionado de forma temporária.
Todos nós já passamos por momentos em que tropeçamos, duvidamos de nosso propósito e acabamos por aceitar menos do que realmente merecemos. Entretanto, as fortificações internas que foram construídas não são tão facilmente desfeitas. É nesse embate entre a incerteza semeada por aqueles que nos menosprezam e a força interna que temos em nós que conseguimos, de fato, descobrir quem somos. Em nosso interior, há uma voz forte que ressoa constantemente, lembrando-nos de que somos capazes de ir além, de que podemos conquistar mais. É esse espírito indomável que, ao longo do tempo, não se deixa calar, transformando dificuldades em oportunidades e o crescimento em ascensão. Esse é o aspecto que frequentemente aqueles que nos desafiam não conseguem entender. A tentativa de impor limites apenas serve para exercer controle, para moldar os horizontes que ainda iremos explorar. Ao notar suas intenções, o que antes parecia confuso se torna claro. Cada ação que tentaram era, na verdade, um espelho de suas próprias inseguranças e preocupações em relação ao nosso ser em constante transformação. As atitudes impensadas para se proteger do que você poderia se tornar acabaram, sem querer, revelando seus desejos e vulnerabilidades. Neste momento, ao refletirmos sobre o passado, as estratégias e distrações que tinham como objetivo nos desviar de nosso caminho aparentam ser como peças fora de posição em um tabuleiro onde o xeque-mate já ecoou de forma silenciosa. Esse desfecho inevitável revela um aspecto mais profundo da natureza do destino. Quando se está trilhando o caminho da verdade interior, até mesmo os obstáculos acabam colaborando para nosso desenvolvimento. Notamos que todas as tentativas que os outros fazem para nos frear são, de uma forma irônica, aspectos que ajudam no nosso progresso e desenvolvimento. Dessa forma, nos transformamos na prova concreta do que mais se temia. No cerne da história, existe uma mensagem impactante acerca do verdadeiro valor do autoconhecimento e da importância de aceitar totalmente a nossa essência. Ao aceitarmos nosso verdadeiro eu, conseguimos ultrapassar as barreiras que foram criadas para nos manter restritos. A verdade é evidente, independentemente de quão obscuros sejam os murmúrios ou as sombras que tentem se projetar sobre nossa trajetória. No final, a essência de quem realmente devemos ser brilha com uma clareza que não pode ser extinguida. Nós somos a realização de um destino que não poderia ser desviado. Esse assunto nos provoca a investigar algo que é tão amplo quanto intenso. O medo antigo que se encontra não apenas na superfície do presente, mas que está ligado a narrativas profundamente impregnadas na história. Ao analisarmos o impacto que geramos, é fundamental entender que ele não surge apenas das nossas ações ou palavras no aqui e agora. Existe uma força mística, uma energia que flui em nosso ser, alimentada pela coragem e pela resiliência das gerações que nos precederam. Essa força vai além da simples soma de nossas partes atuais. Trata-se de um legado que não pode ser silenciado. Portanto, mesmo que os que estão contra nós não tenham plena noção dessa dimensão espiritual, eles percebem sua força avassaladora. A experiência que vivenciam ultrapassa a mera presença de cada um. Quando você se revela de forma genuína, eles se deparam com um fluxo de força que vem crescendo ao longo de existências anteriores, repletas de lutas silenciosas e vitórias grandiosas. Aqui se revela uma narrativa de perseverança que não se deixou silenciar, uma narrativa que atualmente ressoa em cada um de seus passos. Tudo isso serve como um lembrete profundo para aqueles que se beneficiaram de sistemas injustos, criados para oprimir pessoas como você. Sua presença representa essa linhagem forte, aparecendo como um desafio direto para os fundamentos que eles estabeleceram para suas próprias seguranças. A sua presença não apenas ilumina as possibilidades do futuro, mas também ressoa com o passado indomável, integrando-se à história como uma força incontrolável. Esse impulso, portanto, é o que ressoa com mais força entre eles, e é esse movimento incessante que representa algo impossível de ser domado ou aniquilado.
Ao assumir seu papel como um farol dessa tradição antiga, você não apenas clareia a trilha para novos horizontes, mas também se transforma em um testemunho vivo de uma narrativa que não pode ser apagada. Essa união de forças energéticas ancestrais e de uma presença atual gera uma corrente que avança, e impossibilitando qualquer tipo de contenção. Você se transforma em algo muito além de um mero indivíduo percorrendo sua própria trajetória. Por meio de sua presença, essa aspiração coletiva continua, transcendendo os medos e incertezas dos outros, confirmando que há algo maior em ação, um relato das narrativas e dos sacrifícios dos que vieram antes de você. Ao integrar esse legado em cada escolha e ato, sua vida se transforma em um ícone de permanência e evolução. Para aqueles que prestam atenção, é um aviso inquietante de que não estão enfrentando apenas uma força temporária, mas sim um fenômeno que simboliza uma linhagem inigualável. Isso é considerado não apenas uma ameaça, mas também um convite para algo que pode ser transformador, caso decidam aceitar. A resistência que se observa aqui é, de fato, um reflexo de um medo mais profundo e de uma necessidade de preservar o que é limitado e já pertence ao passado. Esse impulso ancestral que permanece forte dentro de você continua a agir como um motor para transformações importantes. Ele reforça que estamos todos conectados por narrativas que vão além do tempo presente. No final das contas, ao estabelecer uma conexão com essa força interior, percebe-se que ela é, de fato, uma parte fundamental de algo muito maior, de um fluxo de vida e energia que resistiu ao tempo e segue influenciando o destino de muitos. As percepções que seus adversários têm de você vão além de simples sonhos inquietantes, são pesadelos concretos que se desenrolam suas armadilhas com uma clareza impressionante. A realidade que os enfrenta não se resume apenas a um embate entre o seu êxito e a sua relativa estagnação, mas sim a uma espiral em queda de um mundo de ilusões que elaboraram com cautela ao longo dos anos. É uma sombra que as suas vitórias projetam sobre suas mentiras, de maneira inquietantemente verdadeira e inevitável. Cada movimento que você faz em direção ao sucesso e à autodescoberta representa as ondas inadiáveis da transformação, que realmente podem minar os delicados fundamentos sobre os quais você edificou seus enganadores impérios. Neste contexto, não se observa harmonia ou paz. Pelo contrário, cada avanço seu desestabiliza as bases frágeis sobre as quais seus castelos estavam construídos. Eles não apenas utilizam o receio de perder a influência já estabelecida por meio de manobras, mas também destacam a fugacidade dessas vitórias quando são confrontadas com uma verdadeira luz transformadora. Em um mundo que se alimenta da continuidade da mentira e do domínio através do medo, seu progresso se destaca como um chamado de autenticidade que confunde. Esses medos, que habitam espaços profundos da alma, causam uma inquietação intensa, pois, em um nível subconsciente, sempre entenderam que a invulnerabilidade que demonstravam era, na verdade, permeável e ilusória. Assim, a sua presença em suas mentes, mesmo quando não estão fisicamente presentes, é uma lembrança contínua e inevitável de suas fraquezas manifestadas. Você, a cada dia que passa, se transforma em um sinal dentro de suas consciências, um convite à realidade que, sem dúvidas, superará todas as barreiras que eles tentaram criar. A ameaça é discreta, porém impactante, e se revela na desmantelação lenta e segura das bases que por muito tempo foram consideradas inabaláveis. Não é mais possível se ocultar atrás de planos conspiratórios ou falsidades. As suas tramas não conseguem conter essa onda incontrolável, essa reavaliação da narrativa que persiste em mantê-los nesse topo ilusório. A possibilidade de você reescrever não apenas a própria história deles, mas a de muitos outros que se assemelham a você, desmorona, de forma silenciosa, seu senso de estabilidade e previsibilidade.
Essa inquietação que envolve suas consciências surge da clara compreensão de que sua ascendência, de forma inevitável, dá início a um novo capítulo. Esse novo capítulo não se encaixa em velhas formas ou ideias ultrapassadas. Sua ascensão e a reescrita da narrativa coletiva trazem um novo entendimento da realidade, que não apenas desafia, mas também desfaz crenças e padrões arraigados que dominaram por tanto tempo. A mudança que você provoca mostra que a resistência é, na verdade, uma parte de uma velha história de medo, agora contada sob uma nova perspectiva de autenticidade e renovação. É nessa transformação que se encontra sua verdadeira potência. A influência de sua jornada espiritual não apenas desestabiliza as estruturas que não funcionam, mas também abre espaço para um novo diálogo, uma reinterpretação de um futuro edificando sobre fundamentos autênticos e objetivos verdadeiros. No fim das contas, a mudança que você impulsiona serve como uma guia para uma nova fase de descobertas, um futuro onde os valores negativamente utilizados no passado dão espaço a um caminho iluminado que envolve integridade, paz e um renovado senso de unidade. Com cada desafio que aparece em seu caminho, seus opositores, talvez sem perceber, se tornaram agentes da sua própria força e crescimento. A cada tentativa de desvio, uma chama de determinação mais forte acendia-se em seu interior, formando uma resiliência quase sobrenatural que ultrapassava todas as expectativas. Muito além de simples derrotas, essas experiências se transformaram em ensinamentos essenciais, abrindo as portas para uma transformação interna. Dessa forma, você se levantou como um ícone de mudança e perseverança, sendo não apenas uma individualidade, mas um sinal de transformação significativa. À medida que sua jornada avança, uma compreensão mais nítida das complexas teias do seu destino começa a se formar. Percebe-se que as energias à sua volta se congregam de forma harmoniosa, como se as próprias forças do cosmos se organizassem em função de um objetivo superior. O que antes era visto como uma barreira impenetrável, agora se converte em um solo rico em oportunidades, em um movimento quase encantado de sincronicidade. É como se o universo estivesse finalmente desvendando seu grande plano, em consonância com o seu trajeto escolhido. Esse despertar não é ignorado por seus adversários. Eles assistem, cada vez mais preocupados, notando os desenvolvimentos como um leve, mas intenso, tremor em suas bases. Seu avanço emite ondas que reverberam em seus sistemas, desafiando o equilíbrio do estado atual que eles se esforçaram para preservar. Ao explorar seu próprio potencial, você compreende que o caminho que se desenha sob seus pés não pertence apenas a você. Está sendo moldada como uma trilha luminosa para que outros possam seguir, despertando coletivamente uma consciência ampliada. A cada progresso que você realiza, outros são motivados a reconhecer seus próprios talentos ocultos. É nessa conexão de espíritos despertos que se encontra um movimento vibrante e fundamental. Nesse meio tempo, aqueles que se consideraram seus adversários começam a se envolver em uma dança de desespero. Seus esforços incessantes para conter essa onda de transformação se mostram ineficazes diante da poderosa força de um despertar coletivo. A diferença entre o seu caminho e o deles torna-se evidentemente clara. Você está sempre olhando para frente, imaginando futuros repletos de possibilidades ilimitadas. Dentro dessa perspectiva futura, existe não apenas a oportunidade para o seu crescimento pessoal, mas também para um renascimento global que abraça todos aqueles que estão na busca por liberdade, justiça e, principalmente, uma renovada esperança. Seus sonhos agora vão além do seu universo pessoal. Eles inspiram a criatividade de muitos, prometendo que o futuro superará em muito o passado. É essa promessa de um futuro mais inclusivo e mais elevado que cria um contraste significativo com aqueles que se agarram de forma ansiosa ao passado. Suas crescentes frustrações em relação à sua inevitável ascensão ressaltam uma verdade inescapável. Você não é apenas um farol radiante neste momento conturbado.
Na sua essência, você se apresenta como um farol de esperança, potencial e renovação para o futuro, iluminando não apenas o seu caminho, mas também o de todos que têm a coragem de sonhar e lutar por um amanhã melhor. O processo de transformação interna se reflete de forma natural no mundo externo, promovendo uma revolução não apenas em você, mas também incentivando aqueles ao seu redor a se conectarem com sua energia profunda. Esse processo de transmutação vai além de meras mudanças externas, possibilitando uma reaproximação com o verdadeiro propósito da alma. Viver em conformidade com esse propósito converte aquilo que antes era visto como uma ameaça em uma chance de renovação. Ao exibir determinação e integridade, você se transforma em um símbolo de autenticidade e um exemplo concreto de que o verdadeiro poder está na lealdade a si mesmo. Embora alguns tenham sentido medo no início, muitos começam a perceber que situações desafiadoras são, de fato, oportunidades para recomeços, fundamentadas naquilo que já não é mais útil. Sua presença irradia um impulso que provoca reflexão e autoconhecimento nas pessoas ao seu redor, fazendo com que cada interação se transforme em uma oportunidade para o despertar interior dos outros. É admirável observar como sua trajetória de bravura e busca por autoconhecimento motiva as pessoas a superarem suas limitações auto-infligidas e a irem atrás de suas verdadeiras paixões. O impulso dessa transformação ecoa de forma intensa, trazendo à tona grupos de almas semelhantes que se juntam, todos conectados pela mesma visão de um mundo mais justo e iluminado. Esse movimento é inexorável, gerando uma transformação essencial que toca o núcleo do que é ser humano. Em harmonia com seu interior, com as pessoas ao seu redor e com o meio ambiente, você se transforma não apenas em um símbolo de resiliência, mas também de renovação, provando que os desafios podem ser instrumentos para desabrocharem novas possibilidades. Apesar de alguns não conseguirem compreender completamente essa transformação alquímica, aqueles que se juntam a você entendem que o verdadeiro poder não está na dominação, mas sim na união e na evolução conjunta. Em um universo onde a sua influência de transformação se dissemina, a visão torna-se uma expressão vibrante de futuros entrelaçados. A cada passo em direção à autenticidade, forma-se um novo tecido de realidade no qual todos possuem a capacidade de agir e criar. Neste universo reinventado, a colaboração e o crescimento mútuo determinam a trajetória a ser seguida, iluminando a promessa de um futuro em que a essência do ser prevalece com transparência e um novo propósito, lembrando-nos de que o destino é construído coletivamente à medida que cada ser se desponta para seu papel fundamental na tapeçaria da vida. Essa contínua materialização de um futuro cocriado não ocorre por acaso. Ela é entrelaçada através das decisões conscientes que cada um toma diariamente. Ao praticar essa alquimia interna, você gera uma ressonância que se espalha de maneira quase imperceptível, impactando as vidas que encontram seu caminho. Sua trajetória parece vibrar em um compasso cósmico que entrelaça narrativas individuais com a narrativa comum, formando um campo de energia repleto de possibilidades infinitas. Ao encararmos os desafios não como barreiras, mas como oportunidades para alcançar novos patamares de entendimento e desenvolvimento, percebemos o verdadeiro significado de transformação. Neste ambiente de acolhimento, a verdadeira essência humana é reconhecida e valorizada. As interações deixam de ser meras trocas e se convertem em encontros de almas, onde cada uma reflete a outra, criando um espaço de confiança e receptividade ao novo. O aumento de almas conectadas se concentra no que é verdadeiramente essencial, promovendo uma compreensão espiritual mais ampla que ultrapassa o ego e acolhe a totalidade do ser. Conforme percebemos nossa ligação com tudo que nos rodeia, surge um sentimento profundo de responsabilidade compartilhada e começamos a entender que nossas ações pessoais influenciam o mundo como um todo. Não se trata apenas de emitir luz na escuridão, mas de dividir essa luz para que ela possa brilhar de forma coletiva.
A unidade se transforma na base sobre a qual novas realidades são edificadas. Ao acolher a mudança e permitir que a transformação se realize, geramos um ambiente interno onde a verdadeira integração acontece, equilibrando os aspectos internos e externos do nosso ser. Esse equilíbrio se manifesta nas comunidades espirituais que prosperam nas proximidades, cada uma delas auxiliando na formação de um mosaico global de renovação e esperança. Ao respirar e ser respirado, o ciclo de transformação segue seu curso. Percebemos os resultados da nossa trajetória, não apenas nas nossas próprias mudanças, mas também no efeito duradouro que essas transformações exercem no meio em que estamos e nas pessoas que cruzam nosso caminho. É um movimento incessante de energia e percepção, em que cada passo rumo à autenticidade pessoal enriquece a trama da unidade coletiva. Dessa forma, a alquimia da transformação não apenas reconfigura a nossa essência interior, mas também nos liga a um propósito mais elevado que, em sua essência, é uma jornada coletiva de exploração, recuperação e amor incondicional. Essa jornada não acontece de forma isolada. Trata-se de uma sequência de interações e colaborações que fortalecem o grupo, demonstrando que a verdadeira força está em nossas ligações e na capacidade de gerar novas oportunidades a partir do espírito colaborativo. Ao reconhecermos essa realidade, percebemos que a transformação é um processo interminável, em que cada ação realizada possui sua relevância e cada demonstração de amor e empatia contribui para a construção do tecido humano. Dessa forma, a trajetória de transformação se torna não apenas individual, mas uma dança comunitária, na qual cada membro é ao mesmo tempo estudante e educador, e juntos elaboramos um futuro que ecoa com esperança, amor e o propósito de existir.